Rain era o mais fraco, feio, solitário e perdedor que foi expulso do grupo de heróis por ser o companheiro mais inútil. Cada dia de sua vida se encheu de miséria até que ele conheceu a gata mais atraente, que lhe deu as habilidades mais poderosas para derrotar os monstros lendários que vagavam pelo mundo. Antes que percebesse, ele havia criado seu próprio harém e se tornou conhecido como o maior aventureiro lendário. Mas quando ele era apenas um garoto de recados para um grupo de heróis ingratos, o líder do grupo chamou Rain para a base, dizendo que iriam demiti-lo por ser tão inútil. Ele se perguntou por que eles queriam se livrar dele, mas todos gritaram em sua cara, dizendo que um moderador do Discord poderia controlar mais gatinhos do que ele em toda a sua vida como domador de feras. Então Rain deixou a base de coração partido pela traição de sua equipe e prometendo nunca mais voltar. Na cidade, ele se perguntou como iria sobreviver, já que não tinha emprego, estava sem dinheiro e não tinha para onde ir. Mas algumas crianças vieram fazer de companhia e pediram para ele mostrar seus poderes raros com animais. Então, usando um feitiço temporário, Rain invocou uma águia para o chão e fez com que ela se curvasse diante deles. As crianças estavam muito animadas e o chamaram de modelo, dizendo que o admiravam mais do que os outros idiotas que fingiam ser heróis. Suas palavras gentis o inspiraram, então Rain decidiu usar suas habilidades e se tornar um aventureiro. Na guilda dos aventureiros, Rain viu Roxanne. Droga, programa errado. Rain encontrou as enormes balas de canhão de Natalie e ela o recebeu na guilda explicando que seu trabalho será capturar monstros e proteger os cidadãos. No entanto, Rain já estava capturado por seus enormes mísseis e precisava de mais tempo para contemplá-los, então ele pediu para ela continuar. Ela começou a explicar o sistema de classificação para monstros e aventureiros neste mundo, dizendo-lhe que ele precisava passar por uma missão de teste antes de se qualificar como aventureiro e teria que derrotar um grupo de monstros. Após descobrir que ele era um domador de feras, Natalie temeu por sua segurança e tentou dissuadi-lo de ir na missão. Mas ele recusou e estava determinado a provar a si mesmo. Assim que chegou, Rain encontrou um grupo de gremlins comendo frutas roubadas, então ele puxou sua faca e correu em direção a eles. Ele os matou todos e juntou suas pedras rúnicas em um toco de árvore, admirando seu tesouro. Ao colocá-las em sua bolsa, ouviu um grito vindo do meio da floresta e imediatamente correu para ver quem era. Assim que chegou, encontrou uma garota assustada por causa de um enorme tigre assassino que estava prestes a devorá-la. Antes que o tigre pudesse lançar seu ataque, Rain imediatamente avançou contra ele e esfaqueou a fera com sua faca. No entanto, o tigre era um monstro de classe D, então suas pelagens de titânio quebraram a faca de Rain ao meio e o lançaram ao chão. Virou sua atenção para ele e estava pronto para acabar com sua vida naquele momento. Mas a garota de repente saltou alto no céu e, ao desferir um poderoso chute no pescoço do tigre, matou-o instantaneamente. Ao observar mais de perto a misteriosa garota, Rain descobriu que ela era membro de uma rara espécie de criaturas com poderes de alta classe, conhecidas como espíritos de gato. No entanto, o impacto de matar o tigre drenou toda a sua energia, fazendo-a desmaiar em seus braços. Felizmente, ele tinha um pouco de comida na mochila e ofereceu a ela. Então, ela se apresentou como Konabai, imediatamente gostando dele e agradecendo por salvá-la antes de encontrar seu destino. Rain perguntou por que ela estava sozinha na floresta, então ela disse que estava em uma jornada para descobrir as maravilhas deste mundo. E ao ver que ele tinha uma habilidade especial como domador de feras, ela acreditou que ele poderia controlá-la e compartilhar seus poderes. Rain percebeu que finalmente poderia se tornar mais poderoso usando os poderes de Konabai, então ele concordou e se tornou seu mestre. Após morder o dedo com os dentes, uma gota de seu sangue caiu em sua mão, ativando um feitiço de ligação entre eles. Então, eles recitaram seus nomes e uniram seus corações, transferindo suas auras um para o outro em um vínculo permanente. Depois que isso terminou, Konabai foi marcada com um símbolo em sua mão representando sua união. Na Guilda dos Aventureiros, Natalie parabenizou Rain por passar em seu teste e apresentou-lhe um cartão de identificação, atribuindo-lhe oficialmente a posição de aventureiro de rank F. Logo depois, Rain recebeu 50 moedas de cobre, mas considerou uma pequena recompensa por seus esforços. Em uma tentativa de encorajá-lo, Natalie sugeriu que ele participasse de mais missões para ganhar um pagamento maior. Mais tarde na recepção, Rain disse a Konabai que agora era um membro oficial da guilda, e ela ficou muito feliz por ele. Mas ao tentarem sair, um aventureiro arrogante veio cortejar Kannabi com cantadas suaves do seu subreddit favorito. No entanto, Rain estragou a festa dele, dizendo que ela já pertencia a ele. Com ciúmes da união deles, o homem desafiou Rain para uma queda de braço, dizendo que o vencedor ficaria com a garota. Então Rain concordou com a disputa. Eles se enfrentaram e Rain travou as mãos com o homem em uma competição de força, cada um tentando dominar o outro. No entanto, Rain esmagou a mão dele na mesa, quebrando-a naquele instante e fazendo o homem cair no chão chorando. Tendo visto o suficiente, Natalie pediu desculpas a Rain e Kannabi pelo comportamento indisciplinado dele e admitiu que estava impressionada com a força de Rain. Mas até Rain ficou surpreso, porque não percebeu que se unir a Kannabi melhoraria suas habilidades físicas.
Mais tarde naquele dia, eles foram ao campo para colher ervas. E essa foi a primeira missão de Rain como aventureiro, mas Kaname ficou desapontada, pois esperava uma missão perigosa. No entanto, Rain disse a ela que precisava provar seu valor antes de ser designado para missões mais difíceis. E ao dizer suas últimas palavras, ele controlou os coelhos com suas habilidades especiais, fazendo-os reunir ervas suficientes para acelerar seu trabalho. Do nada, ouviram um grito e começaram a correr em direção a ele. Quando chegaram ao local, viram um grupo de bandidos roubando um velho e prontos para matá-lo. Mas Rain avançou contra eles, determinado a salvar o homem. Ele desferiu vários socos e chutes nos bandidos, espancando-os brutalmente e impressionando Kaname com suas habilidades em artes marciais. O velho agradeceu, mas confessou que tinha medo de que os bandidos voltassem. Então, Rain decidiu capturá-los todos e impediu que isso acontecesse novamente. No entanto, Kaname não gostou da ideia, pois havia mais de 100 deles, mas Rain a assegurou de que tinha um plano perfeito. Com a ajuda de um esquilo, Rain localizou o esconderijo dos bandidos e pediu a Kaname para chamar a ordem dos cavaleiros para se juntar ao ataque. Depois que ela saiu, Rain utilizou sua habilidade especial e controlou um exército de abelhas, fazendo-as picar os bandidos e colocá-los para dormir. Quando Kaname chegou com os reforços, todos ficaram surpresos ao ver os bandidos adormecidos, perguntando-se como Rain conseguiu derrubá-los todos. De repente, a caverna começou a desmoronar e 3 lagartos reis gigantes emergiram da escuridão, prontos para atacar qualquer um à vista. Um dos lagartos rei tentou atacar Rain, mas ele o nocauteou com um único soco. E Kaname voou alto no ar, derrubando outro lagarto rei com um chute incrível. Rain imediatamente ordenou que os aventureiros resgatassem os bandidos da caverna, deixando ele e Kaname para trás. Juntos, eles avançaram em direção a outro lagarto rei e lançaram um ataque poderoso contra ele. E enquanto faziam isso, Rain percebeu que tinha sorte de ter Kaname ao seu lado. Felizmente, ambos saíram da caverna ilesos, e as pessoas os encheram de elogios. Após receberem a recompensa pelos bandidos notórios, eles retornaram à guilda dos aventureiros. Na guilda, Natalie informou a Rain sobre sua promoção de Rank F para Rank E em reconhecimento por suas recentes conquistas. Então, com o dinheiro da recompensa, eles compraram novos equipamentos e jantaram juntos em um restaurante chique. Kaname estava animada para ver as camas confortáveis em seu quarto, um luxo que nunca pensou que teria. No entanto, sua animação desapareceu completamente quando percebeu que iria dividir o quarto com o feioso do Rain. Então começou a reclamar de ter que compartilhar o quarto com um perdedor assustador, solitário, feio e nojento. Droga. Para deixá-la confortável, Rain ofereceu acampar do lado de fora, mas Kaname se sentiu mal com isso e pediu para ele ficar. Com o passar das semanas, Rain e Kaname continuaram desfrutando da boa vida que sempre sonharam. No entanto, um dia, foram informados sobre um bandido poderoso que atacava viajantes que cruzavam a ponte para a cidade. Então Rain aceitou a missão, atraído pela enorme recompensa que receberia. Ao chegarem à ponte, viram um belo dragão vermelho voando pelo ar. E após pousar, ele se transformou em uma bela mulher que se chamava Tanya, que lhes disse que não poderiam passar sem uma luta. Rain ficou surpreso ao descobrir que o temido bandido era na verdade uma mulher, então ele perguntou se ela realmente era responsável por atacar os viajantes. Depois de admitir que era, ela explicou que a ponte era um campo de treinamento para seu clã, e disse que a única maneira de passar era derrotando-a. Quando a batalha começou, Tanya lançou um soco poderoso em direção a Rain, e ele mal conseguiu se defender. No entanto, ela ficou impressionada com a força dele e soltou seu sopro de fogo, queimando acidentalmente a cauda de Kaname. Kaname ficou furioso e enfrentou Tanya de frente, determinado a derrotá-la. Enquanto Rain observava Kaname manter sua posição, igualando a força de Tanya com a sua própria, ele tentou atacar Tanya pelo ponto cego dela, mas ela o pegou no ar. E vendo uma oportunidade aberta, ela os lançou ambos no ar, pronta para liberar outro sopro de fogo sobre eles. No último momento, no entanto, eles se impulsionaram com os pés um do outro, desviando por pouco do ataque dela. Vendo como eles conseguiram evadir seu ataque final, Tanya disse que eles ganharam sua admiração. Mas Rain decidiu lutar como o domador de feras que é e pediu a Kaname para ganhar algum tempo para ele. Depois de concordar, ela enfrentou Tanya novamente, enquanto ele formava um contrato temporário com um pássaro, pedindo para chamar reforços. Quando os reforços chegaram, Rain liderou o ataque contra Tanya, sobrecarregando-a com venenos até que ela ficasse paralisada. Após a batalha, ele revelou que os pássaros eram chamados de Pito, e eram conhecidos por possuir um veneno poderoso que poderia derrubar qualquer monstro. Agora que foi derrotada, Tanya se perguntou se seria vendida para se tornar escrava de alguém. Mas Rain prometeu poupá-la, pedindo que se juntasse à sua equipe, então ela aceitou. Tanya decidiu se render, vendo que não podia continuar lutando, mas Rain não queria que ela fosse embora para sempre, então pediu que se juntasse à sua equipe. Mas ela pensou que ele iria forçá-la a desenvolver a trama com ele. No entanto, Rain assegurou-lhe que ele só queria ficar ao seu lado. Então, depois que Kaname começou a intimidá-la por recusar, ela acabou aceitando. Mais tarde naquele dia, eles voltaram à guilda para reivindicar sua recompensa, e Natalie ficou surpresa ao ouvir que eles derrotaram um monstro poderoso.
Depois de notar Tanya, ela se perguntou se ela era um dragão, mas Rain negou, e imediatamente a puxou para fora antes que ela começasse a revelar todos os seus segredos. Enquanto caminhavam pela cidade, Rain avisou Tanya para nunca revelar sua identidade a ninguém, sabendo que isso causaria pânico nas pessoas. Mas quando ele disse suas últimas palavras, percebeu que ela já havia desaparecido e começado a se mostrar para todos. Então, eles a levaram para fora da cidade, e Rain falou sobre um lugar seguro onde ela poderia ir, avisando-a para ficar longe de problemas. No entanto, ela queria ficar com ele, pedindo-lhe para desenvolver a trama com ela. Então ele concordou, percebendo que não podia deixar passar essa oportunidade única de desenvolver a trama, a única coisa que todo protagonista de anime falhou em realizar. Após alguns minutos, ele cortou o dedo, deixando o sangue pingar na mão, e começou a criar um feitiço de ligação entre eles. Enquanto recitava o feitiço, um círculo mágico apareceu sob os pés de Tanya e anéis mágicos a cercaram. Depois de dizer seu próprio nome, o círculo mágico na mão de Rain voou para a mão dela, formando um vínculo permanente, assim como com Kanabee. Naquela noite, enquanto Rain dormia no chão, Tanya e Kanabee discutiram sobre quem iria vigiá-lo enquanto dormia. No dia seguinte, eles partiram em uma nova missão para caçar slimes, mas depois de procurar por muito tempo e não encontrar nenhum, Rain decidiu lançar um feitiço em um pássaro. Enquanto olhava em seus olhos, ele ficou inconsciente e sua mente se moveu para o corpo do pássaro, usando-o como seu próprio. Ele explicou a técnica para Tanya e Kanabee, deixando de lado sua decepção por não poder sentir o belo calor da armadura de enredo de Tanya, e eventualmente voou para longe. Algumas horas depois, eles encontraram centenas de slimes, e Kanabee levantou uma pedra pronta para esmagá-los, mas Tanya a impediu, sugerindo que Rain aproveitasse a oportunidade para praticar sua magia de fogo enquanto o empurrava para frente. Então ele se concentrou em sua magia, e ao liberar uma enorme bola de fogo, causou uma grande explosão que apagou os slimes à sua frente. Ao ver a expressão surpresa em seu rosto, Tanya disse-lhe que ele havia adquirido seus poderes de dragão, assim como adquiriu a força física de Kanabee. Quando mais slimes começaram a aparecer, Rain viu isso como uma oportunidade para praticar mais. Então ele pediu a Tanya para ensiná-lo a usar o resto de seus poderes, mas ela acabou sendo a professora infernal. Mais tarde naquela noite, após devorarem o jantar, Tanya perguntou a Rain como ele se tornou um domador de feras. Então ele contou a ele sua história. Quando era mais jovem, seus pais eram domadores de feras, o que o fez crescer praticando a magia. Ele disse que um dia, após praticar até tarde da noite, percebeu que sua aldeia estava em chamas e correu para casa apressadamente. No entanto, quando ele chegou, descobriu que todos tinham sido mortos pelos monstros, e pela manhã, ele foi resgatado pelos cavaleiros da cidade e autorizado a ficar em uma estalagem, trabalhando até crescer. Eventualmente, ele se juntou ao grupo do herói onde esperava ganhar reconhecimento, mas não ganhou nada, e foi apenas usado para carregar as malas de todos. Quando ele começou a se sentir patético sobre o quão sombrio era seu passado, Kanabee segurou suas mãos, dizendo-lhe que ele é a pessoa mais gentil que ela conhece por sempre salvar os outros, e que ele nunca deveria se sentir patético por causa disso. Tanya segurou sua mão, dizendo-lhe que ele é bom demais para o próprio bem, mas ela ama isso em seu novo mestre. No entanto, ambas estavam irritadas por causa do grupo do herói e desejavam trazer sua destruição. Mas Rain desejava poder viver o resto de sua vida junto com eles. No dia seguinte, eles partiram em uma nova missão, queimando e matando orcs. Tanya achou que seria fácil, então correu para encontrar mais orcs. E depois de encontrar alguns deles, Kanabee jogou uma pedra em um orc, esmagando sua cabeça imediatamente. Um dos outros orcs avançou em direção a Tanya, mas ela o perfurou com sua cauda, destruindo-o naquele instante. Depois de pegar sua pedra rúnica, ela se aproximou de outro, pronta para queimá-lo com sua chama. Mas ele agarrou seu tornozelo e a puxou para o chão. No entanto, ela queimou o rosto dele e parou um momento para descansar do cansaço, mas outro orc veio voando em sua direção por trás. Mas, felizmente, Rain apareceu bem a tempo, o que permitiu que Kanabee o chutasse no rosto, aniquilando-o naquele instante. Vendo que a luta havia terminado, Rain curou sua ferida com magia e pediu a Tanya para não se sentir mal após notar a expressão de culpa em seu rosto. Mais tarde naquele dia, Kanabee disse a Rain que Tanya estava se culpando pela ferida de faca dele. Então, para garantir que não o machucasse mais, ela decidiu se afastar da equipe por um tempo. Assim, Rain decidiu ir procurá-la. Assim que ele encontrou Tanya, ela começou a se desculpar com ele, dizendo que era responsável pelo ferimento dele. No entanto, ele não se importou e disse para ela ter cuidado da próxima vez. Quando ele disse a ela que Kanabee estava realmente preocupado com ela, Kanabee imediatamente se juntou a eles e começou a dizer a Tanya que ela era muito importante para eles, abraçando-a e chorando. Naquela noite, enquanto Rain dormia, Tanya o observava silenciosamente e percebeu que talvez estivesse começando a ter sentimentos por ele. Mas enquanto o admirava, ela pensou em ficar ao lado dele para sempre. Várias semanas depois, durante outra missão, eles encontraram membros do grupo do herói, uma lembrança do passado de Rain. Depois de um minuto se encarando, Rain começou a se afastar com as garotas. No entanto, Arius começou a provocá-lo, chamando-o de perdedor inútil que nunca mereceu um lugar na equipe deles.
Tendo ouvido o suficiente, Tanya disse a Arius para parar de insultar seu mestre, mas Arius continuou chamando Rain de um pedaço de merda inútil. Depois de descobrir que Tanya era um dragão e Kanabi era um espírito de gato, Arius se perguntou por que eles estavam seguindo Rain em vez dele. Quando Kanabi disse a ele que Rain era amigo deles, Arius disse que ela estava mentindo, que Rain devia ser seu escravo, porque ele realmente nunca viu Rain como nada além de uma serpente imunda, inútil e feia. Essas palavras não caíram bem para ela, então Kanabi disse a eles que ele era realmente seu mestre. Então ele disse a Rain que queria ele de volta na equipe deles. Desde que a última missão deles em uma floresta misteriosa terminou sem sucesso, ele queria que Rain explorasse a estrada usando sua habilidade de domar feras. Mas Rain disse que nunca mais se tornaria membro do grupo deles. Irritado com a rejeição, Arius começou a insultar Rain novamente, dizendo que seu convite era uma grande honra para um inútil como ele. Os heróis restantes também insultaram Rain, chamando-o de fraco e patético perdedor que não tinha outro lugar neste mundo além de carregar suas malas para eles. Ao ouvir essas palavras, a raiva de Rain aumentou, mas ele decidiu simplesmente ir embora. No entanto, Nina o chamou de volta, dizendo que eles devem encontrar o escudo da verdade na floresta misteriosa antes que o Rei Demônio tomasse conta do mundo deles com os mesmos monstros que destruíram sua aldeia todos aqueles anos atrás. Rain não queria ver o mundo destruído, então ele disse que iria ajudá-los a encontrar o escudo. No entanto, eles continuaram insultando-o, chamando-o de garoto lento e idiota, fingindo ser um homem. Mas enquanto estavam saindo, Kanabi e Tanya disseram para eles pedirem desculpas a Rain. Depois de dizerem que não se desculpariam, os olhos de Tanya brilharam de raiva, exigindo que implorassem de joelhos ou ela os destruiria como os idiotas que são. Arius de repente agarrou a camisa de Rain, chamando-o de ratinho e dizendo que não poderia ser ameaçado por ninguém, então ele deveria domar Tanya e Kanabi porque eram animais imundos. Tendo ouvido o suficiente, Rain de repente deu um soco em seu rosto, derrubando-o no chão, chocando os heróis e deixando Arius olhando ao redor como se estivesse em um sonho. No entanto, Rain permaneceu determinado, avisando-o para nunca mais chamar seus amigos de animais. Quando Arius se levantou, ele sacou sua espada, desafiando Rain e seus amigos para uma luta com sua equipe. Assim, depois que Rain aceitou, eles decidiram se separar. Kanabi e August se enfrentaram, e quando August sacou sua grande lâmina, batendo-a no chão, ele disse a Kanabi que sempre quis lutar contra um espírito de gato, então ela prometeu derrotá-lo. De repente, ela correu em direção a ele, surpreendendo-o com sua velocidade, e imediatamente começou a chutar seu escudo, fazendo-o recuar. Antes de ter um segundo para respirar, ela começou a golpear sua lâmina com seus golpes, dizendo-lhe para revidar. Imediatamente, ele cortou com sua lâmina, mas ela desviou de seu ataque. Quando ele ergueu a espada no ar, ela começou a queimar com fogo. Ele tentou cortá-la com sua poderosa técnica secreta, mas ela apenas chutou a lâmina para longe. Depois que ela o provocou, chamando-o de fraco, ele ficou envergonhado e disse que estava apenas se aquecendo. Pronto para mostrar toda a sua força, ele começou a queimar com um poder feroz. Então Kanabi decidiu mostrar alguns dos seus próprios poderes também. No entanto, August começou a tremer, percebendo que não poderia vencê-la. Quando Kanabi voou em sua direção, pronta para desferir um golpe fatal, ele se perguntou por que alguém tão poderoso como ela estava seguindo um perdedor fraco e patético como Rain. Então ela lhe disse que Rain era um ser humano melhor do que o resto deles. Ela o acertou na cabeça com um chute feroz, lançando-o contra uma árvore. Quando a árvore caiu no chão, Kanabi percebeu que talvez tivesse exagerado no ataque. Ao mesmo tempo, Tanya enfrentou Nina e Lin, mas esperava lutar contra Arius, já que eles mal pareciam adversários dignos. Para se provarem, decidiram lutar com todas as suas forças e invocaram o poder de seus cetros, lançando uma poderosa explosão em Tanya. Mas ela estalou os dedos e fez as explosões desaparecerem no ar. Ao ver a expressão atônita em seus rostos, Tanya começou a rir deles. No entanto, eles não aceitariam a derrota e imediatamente lançaram outro ataque em sua direção, mas ela estalou os dedos novamente, fazendo os ataques desaparecerem. Quando eles se perguntaram como ela cancelou seus ataques, ela lhes disse que tem um poder mágico que destrói facilmente qualquer tipo de feitiço. No entanto, eles continuaram lançando mais ataques e Tanya continuou estalando os dedos e os derrotando. Com seus ataques falhando em alcançá-la, eles decidiram liberar um vento poderoso e um grande fogo em direção a Tanya. Mas com outro estalar de dedos, ambos os ataques desapareceram, deixando Nina e Lin completamente exaustas. Tanya decidiu fazer seu próprio ataque, então ela convocou um anel mágico sob seus pés, fazendo as nuvens escurecerem. À medida que círculos mágicos apareciam no céu, espinhos gigantes começaram a surgir, prontos para destruí-las. Então Lin e Nina começaram a chorar, implorando por misericórdia a Tanya. Quando parecia que iam ser destruídas, Tanya de repente retirou seu ataque, deixando-as desmaiar de exaustão. Na floresta, Arius continuou zombando de Rain, chamando-o de um inútil que merecia ser um escravo. Mas enquanto ele ainda falava, Rain deu um soco no rosto dele, mandando-o calar a boca. Então Arius cortou Rain com sua espada, ferindo seu rosto. Ele continuou atacando, mas Rain começou a desviar dos golpes.
No entanto, a espada rasgou suas roupas. Quando Arius avançou com a espada, Rain agarrou sua mão e deu um grande soco em seu estômago. Imediatamente Rain voou em direção a ele com um poderoso. Desviou por pouco do ataque dele. Ele começou a brandir a espada novamente, mas Rain continuou a desviar de tudo. Quando Rain voou em sua direção novamente, ele disse que suas habilidades poderosas foram desbloqueadas desde que se uniu a Tanya e Kanabi, e que ao longo dos anos ele estudou os movimentos e batalhas de Arius, tornando seus ataques fáceis de prever. Com o ego ferido, Arius atacou Rain novamente, mas ele desviou. E com um giro, Rain chutou Arius no estômago. No entanto, Arius não aceitaria a derrota e imediatamente lançou um raio nele, mas Rain pulou para longe a tempo. Enquanto lançava outro poderoso raio em Rain, Rain lançou uma enorme bola de fogo própria, cada uma destruindo a outra. Ele ficou surpreso ao ver Rain bloquear seu ataque, então decidiu tentar um feitiço diferente. Enquanto ele invocava círculos mágicos ao redor de Rain, enormes espinhos começaram a sair deles. Arius decidiu aproveitar sua distração e enviou outro poderoso raio contra ele. Mas, felizmente, Rain lançou uma poderosa chama, destruindo-o naquele instante. Arius começou a correr em direção a ele com relâmpagos, mas de repente ficou paralisado no lugar e caiu no chão. Rain mostrou-lhe uma abelha, dizendo que ela o tinha picado antes na luta, e era responsável por sua paralisia. Arius percebeu que tinha perdido a luta, então começou a se desculpar por insultar Rain e chamá-lo de um pedaço de lixo sem valor. Mas Rain não aceitou suas desculpas e deu-lhe um soco no rosto, esmagando o chão sob ele. Após a luta, Tanya e Kanabi começaram a correr em sua direção, envolvendo-o em um abraço caloroso. Mais tarde naquele dia, Arius e os outros heróis pediram desculpas a Rain por todas as coisas ruins que disseram a ele. No entanto, Tanya não ficou satisfeita com o pedido de desculpas deles e gritou com eles. Então eles se desculparam novamente. Arius disse a Rain que o escudo da verdade estava no fundo da floresta e estava sendo protegido por monstros poderosos, exigindo que o trouxessem imediatamente quando o encontrassem, pois ele era o verdadeiro herói que poderia derrotar o Rei Demônio. Mas Kanabi imediatamente gritou com ele, dizendo para não fazer exigências. Já tendo tomado sua decisão, Rain aceitou entrar na floresta e encontrá-lo. Dentro da floresta, Rain percebeu que o mapa era basicamente inútil, já que a floresta não tinha um caminho claro. Então ele o jogou fora. Kanabi e Tanya começaram a se perguntar se deveriam realmente continuar na missão e tentaram sugerir que voltassem para a cidade. No entanto, Rain disse-lhes para não terem medo e começou a esfregar suas cabeças para ajudá-los a relaxar. Ele disse-lhes que Arius era a única pessoa que poderia usar o escudo contra o Rei Demônio, e pelo bem dos aldeões, ele estava disposto a ajudá-lo. Mesmo que Tanya achasse que ele estava sendo muito gentil, ela prometeu ficar com ele até saírem da floresta, e Kanabi também prometeu ficar com ele. Depois que ele assobiou, um passarinho veio voando para o braço de Rain, então ele lançou um feitiço nele, esperando mover sua mente para o corpo do pássaro, para que pudesse encontrar o caminho através da floresta. Depois de pedir a Kanabi e Tanya para cuidarem de seu corpo até que ele retornasse, ele voou para o céu seguindo a estrada que levava para o fundo da floresta. Quando ele acordou em seu corpo, disse a eles que havia encontrado o caminho que levava ao escudo, então eles seguiram a estrada. No entanto, após várias horas, perceberam que estavam andando em círculos ao se depararem com uma pedra amarela que já haviam colocado na estrada horas antes para ajudar a encontrar o caminho de volta. Kanabi se perguntou se pegaram o caminho errado, mas Rain tinha certeza de que viu o caminho certo. Tanya achou que havia um espírito misterioso escondido na floresta, fazendo com que se perdessem. Então, ela lançou um feitiço de busca, convocando lindas luzes mágicas que os levaram a uma enorme árvore mágica. Ela disse que a árvore estava criando barreiras invencíveis ao redor da floresta, fazendo-os perder o caminho toda vez, e que destruir a árvore era a única maneira de atravessar a floresta. No entanto, Rain disse a ela que não tinha vindo para destruir a floresta e pediu um plano diferente. Quando ela começou a duvidar de suas outras ideias, Kanabi de repente desferiu um soco em direção à árvore. Ela estava a poucos centímetros de distância quando todos começaram a ouvir uma voz de dentro da árvore elogiando-os. Deixem a floresta imediatamente. Enquanto ainda estavam surpresos, uma jovem fada saiu da árvore, movendo-se em direção a eles. As fadas haviam se escondido por 200 anos após uma guerra com os humanos. Então Rain se perguntou por que uma fada estava se revelando para ele. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, ela exigiu que deixassem sua casa. Rain tentou se apresentar, mas ela ameaçou destruí-los como baratas, então eles imediatamente fugiram. Enquanto paravam para recuperar o fôlego, Rain disse-lhes que havia algo estranho sobre a fada, e ele estava determinado a voltar à árvore para descobrir. No entanto, Tanya disse-lhe que era uma péssima ideia. Como seu feitiço os levou até a árvore, ela achava que o escudo estava escondido dentro dela, então sugeriu que Kanabi destruísse a árvore enquanto ela distraía a fada com sua própria magia. No entanto, Rain disse que preferia tentar ter outra conversa com a fada, mesmo que fosse um grande risco, então eles começaram a voltar para a árvore mágica. Assim que voltou, Rain se apresentou à fada, dizendo que apenas desejava falar com ela, mas ela lhe disse para ir embora novamente.
Rain lembrou-se de ter encontrado um lobo ferido anos atrás que parecia pronto para devorá-lo, mas depois de curar seu ferimento, ela se tornou sua amiga. Então, ele estava determinado a mostrar à jovem fada um pouco de gentileza e ganhar sua confiança. Quando ela convocou flechas mágicas, ameaçando matá-lo ali mesmo, ele disse que não iria lutar com ela. Quando Kanabia e Tanya tentaram intervir, ele pediu que ficassem para trás, pronto para enfrentar o ataque. A fada ficou surpresa com seu ato altruísta, mas ainda assim disparou as flechas nele, rasgando suas roupas e cortando seu rosto. No entanto, ele manteve-se firme, determinado a não fugir. Rain disse a ela que só queria fazer algumas perguntas e não tinha intenção de machucá-la, mas ela achou que ele tinha vindo para enganá-la, então o atacou com mais flechas. No entanto, Kanabia o empurrou para fora do caminho e Tanya ficou na frente das flechas, pronta para impedi-las de machucá-lo. Eles disseram à fada que Rain era um humano bom que gostava de salvar pessoas e que ele nunca teve a intenção de machucá-la. Então, ela finalmente se apresentou como Sora, dizendo que nunca tinha conhecido um humano tão gentil antes e decidiu ter uma conversa com ele. Mais tarde naquele dia, depois de dizer a ela que vieram procurar o escudo da verdade, Sora lhes contou que a barreira mágica na floresta foi criada para manter fora os humanos que estavam procurando pela aldeia das fadas. Ela disse que não havia monstros escondendo o escudo, apenas fadas. Quando ela convocou uma luz estranha, desapareceu nela e saiu com o escudo, entregando-o a Rain. Enquanto se perguntava se ela queria sua ajuda em troca, ela lhe disse que passar o escudo era apenas seu dever. Mas quando começaram a sair, Rain percebeu que algo definitivamente estava incomodando Sora, então ele voltou para ela, dizendo que realmente queria ajudá-la de qualquer maneira que pudesse. No entanto, ela estava relutante em revelar seus problemas, mas quando Tanya e Kanabia disseram a ela que Rain sempre queria ajudar a todos, ela finalmente conseguiu se abrir. Ela contou que sua irmã gêmea foi capturada pelo Rei Demônio durante uma breve visita fora da aldeia, e quando tentou lutar contra ele, descobriu que sua magia não conseguia causar um arranhão nele. Com o monstro pedindo para ela derrubar a barreira em troca de sua irmã, ela decidiu fugir e pediu ajuda ao chefe da aldeia, mas ele apenas disse para ela abandonar a irmã. Depois que Rain descobriu que o monstro era um Cavaleiro das Sombras, ele lhes disse que era um monstro de classe C que não podia ser atacado por magia. Então era uma luta perdida desde o início. Quando Sora começou a chorar, Rain enxugou suas lágrimas, prometendo resgatar sua irmã. Ela contou a ele que o monstro estava ameaçando matar sua irmã naquela noite. Então Rain começou a sair e pediu para ela esperar. Logo, eles encontraram o Cavaleiro das Sombras e viram a irmã de Sora, Runa, pendurada em uma árvore. Então todos começaram a avançar em direção a ele. Rain lançou uma poderosa chama nele, tentando queimá-lo até as cinzas, mas ele saiu ileso. Enquanto ele zombava de sua magia, Kanabia voou pelo ar e deu um chute na cabeça dele. Rain seguiu com um grande soco, mas o cavaleiro apenas recuou alguns centímetros. Depois que o Cavaleiro das Sombras percebeu que eles foram enviados por Sora, ele lançou sua espada em Runa com toda a força para dividi-la, mas Tanya bloqueou o ataque com sua asa. Depois de libertar Runa, quando Tanya começou a voar, o cavaleiro tentou atacá-la, mas Rain e Kanabia o chutaram na cabeça. O Cavaleiro das Sombras invocou um vento poderoso de sua espada, destruindo as árvores à sua frente. Então Rain pediu a Kanabia para atacá-lo com outro golpe, enquanto ele o distraía com um feitiço. Assim que ela assentiu com a cabeça, ele pulou para longe da madeira e começou a lançar um feitiço para invocar um enxame de abelhas. Enquanto as abelhas distraíam o cavaleiro, ele tentou cortá-las com sua espada, permitindo que Rain lançasse outro feitiço em Kanabia, que lhe deu um misterioso poder brilhante. Imediatamente, ela começou a correr em direção ao cavaleiro, e ao desferir um golpe fatal em seu peito, um buraco se abriu em seu coração, fazendo-o desaparecer naquele instante. Rain explicou a Kanabia que seu feitiço aumentou sua força temporariamente, tornando seus ataques muito mais letais. Tanya apareceu diante deles, dizendo que Runa estava viva, mas inconsciente. No entanto, Runa começou a acordar perguntando quem eles eram, então Rain revelou que vieram para salvá-la porque sua irmã estava preocupada com ela. Depois de voltar à árvore mágica, Runa e Sora ficaram felizes em se ver novamente. Então, Runa pediu a Rain para desenvolver a trama com ela e sentir seus belos limões em suas mãos quentes. Tendo sido abandonados por seu próprio povo, Sora disse a Rain que eles não poderiam mais ficar na floresta. Quando ela se perguntou para onde poderiam ir, Kanabia pediu que se juntassem à equipe deles, e após um pouco de persuasão, as fadas aceitaram seguir. Então Runa disse a Rain que mal podia esperar para sentir sua madeira em seu abacaxi e pediu-lhe que as tomasse como suas novas esposas. Então Rain fez sua magia novamente, cortando o dedo como nos outros casamentos sagrados, e deixou o sangue pingar em sua mão, criando um pequeno círculo mágico. Quando ele começou o feitiço, um sigilo maior apareceu sob as garotas e os misteriosos anéis mágicos começaram a se mover ao redor delas. Quando disseram seus nomes, o círculo mágico na mão de Rain voou para as mãos delas para criar outro vínculo mágico permanente. Ao abrirem os olhos, começaram a olhar para o círculo mágico. Rain começou a sentir tontura como resultado do feitiço,
mas ao cair, as fadas o pegaram imediatamente. No dia seguinte, Rain chegou à base do herói, mostrando-lhes o escudo da verdade, mas eles disseram que ele estava mentindo, perguntando-se como ele o encontrou em apenas alguns dias. Depois que Arius o acusou de trazer o escudo errado, Rain disse-lhes para verificarem por si mesmos. Usando sua habilidade de avaliação, Nina descobriu que era o escudo verdadeiro, então Arius ficou com ciúmes, envergonhado de seu próprio fracasso em encontrá-lo. No entanto, ele pagou a Rain por encontrar o escudo. Mas quando Rain começou a sair, August pediu-lhe para voltar à equipe. Ele disse que precisavam dele no grupo, vendo o pouco progresso que fizeram desde que ele saiu. No entanto, Rain percebeu que eles eram os mesmos idiotas, feios e nojentos que pediram para ele sair da equipe. Então ele disse que gostava de sua nova vida. Depois que ele saiu, Arius ficou determinado a destruí-lo. Mais tarde naquele dia, quando Nina perguntou a Rain se o herói era o único que podia lutar contra o Rei Demônio, ele começou a contar-lhes a história do primeiro herói. Muitos anos atrás, depois que o Rei Demônio colocou o mundo inteiro sob seu feitiço, o primeiro herói visitou os deuses. E depois de receber o sangue deles como presente, ele o derrotou e finalmente libertou a todos. No entanto, ele acreditava que ninguém pode derrotar o Rei Demônio sem o sangue dos deuses. Mas Sora se perguntou por que ele não se torna o herói deste mundo, especialmente porque já possuía poderes únicos de seu vínculo mágico. Sempre foi o sonho de vida de Rain se tornar um herói. No entanto, ele disse a Sora que precisava de mais tempo para pensar sobre isso. No dia seguinte, enquanto tomavam café da manhã, Tanya disse a Rain para comprar uma nova arma, já que ele perdeu a última enquanto resgatava Kannabi do tigre assassino. Então, mais tarde naquele dia, eles foram a uma loja de armas. Runa pediu a Rain para comprar um chicote, dizendo que queria sentir o chicote dele em seu pêssego e transformar isso em 50 tons de cinza, mas ele decidiu escolher uma adaga em vez disso. Ao olhar para ela, percebeu que era uma adaga fraca que quebraria em uma luta. Mas antes que ele dissesse a Kannabi, um jovem entrou na loja pedindo para comprar a espada mais cara de todas. Depois que o dono da loja lhe deu uma bela espada de ouro, ele praticou alguns golpes e saiu para lutar contra monstros. No entanto, Rain decidiu perguntar ao dono da loja por que ele vendeu ao homem uma espada barata que quebraria em uma batalha. O dono da loja ficou surpreso, então ele disse a Rain que eles sempre jogavam fora a espada dele depois de encontrar uma espada muito mais brilhante. Enquanto mostrava algumas de suas espadas-primas, ele disse que se importava mais com suas espadas do que com o ouro deles. Mas se perguntou como Rain descobriu que suas espadas não eram boas para a batalha. Rain disse a ele que tentou usar sua habilidade especial na faca, da mesma forma que usava nos animais, e percebeu que era uma arma terrível. Impressionado com sua habilidade única, o homem decidiu fazer para ele a espada mais poderosa que poderia criar. No entanto, eles precisavam encontrar os cristais especiais necessários para fazê-la, porque todos os seus cristais haviam desaparecido misteriosamente de sua caverna. Rain achou que seus cristais estavam sendo roubados e se ofereceu para procurá-los, mas quando o dono da loja perguntou quanto dinheiro ele queria em troca, Rain disse que não queria dinheiro, ele só queria sua espada. Mais tarde na guilda dos aventureiros, todos ficaram surpresos ao ver dezenas de aventureiros olhando para o quadro de empregos. Natalie lhes disse que Arius e o grupo dos heróis estavam procurando adicionar novos membros à equipe para ajudá-los a lutar contra o Rei Demônio. Quando Tanya e Kannabi começaram a notar a expressão triste no rosto de Rain, se perguntaram se ele ainda estava magoado pela traição deles, mas ele começou a acariciar suas cabeças, dizendo que eles eram mais importantes para ele do que o grupo dos heróis. Depois que Sora e Runa se apresentaram a Natalie, Rain disse a Natalie que ele havia sido designado para uma nova missão de encontrar cristais. No mesmo dia, a equipe se dirigiu para a caverna juntos, animados por estar perto da cidade. No entanto, antes de caminhar uma longa distância, Runa e Sora ficaram cansados e não conseguiram continuar andando, então Rain decidiu permitir que descansassem em um lago. Alguns minutos depois, Rain ouviu um grito e começou a correr em direção ao lago. Ao chegar, descobriu que Kannabi tinha sido apenas mordido por um peixe, e as meninas estavam todas caminhando nuas, então gritaram ao vê-lo. Depois de algumas horas, chegaram à caverna. Rain notou um pássaro estranho voando no céu e tentou avisar as meninas. Mas antes de dizer as palavras, dois homens saíram da caverna procurando por eles. Esperando descobrir o que estava sendo feito na caverna, Rain disse a Kannabi e Tanya para capturarem os homens, mas em vez disso, eles os deixaram inconscientes. No entanto, Sora e Runa decidiram vasculhar suas memórias, e ao fazerem isso, descobriram que os cristais estavam sendo roubados por um grupo de aventureiros. Então Rain disse a eles que iam entrar na mina, e quando ele notou o pássaro espionando-os de cima, teve uma ideia de quem era o aventureiro. Enquanto desciam pela caverna, uma grande chama começou a voar em direção a eles, querendo queimar tudo em seu caminho. Mas Sora e Runa imediatamente criaram um círculo mágico, permitindo-lhes bloquear a chama como um escudo. Os ladrões prepararam outro ataque, mas Runa e Sora invocaram um feitiço poderoso que os amarrou com anéis mágicos, fazendo com que seus fogos se apagassem. Dois outros ladrões dispararam flechas em Tanya, mas ela as derreteu com suas chamas. Imediatamente, Kannabi deu um chute na cabeça de um dos ladrões antes que ele pudesse disparar outra flecha, enquanto Tanya derrubou o segundo ladrão com sua cauda.
Depois que Kannabi os amarrou, Rain enfrentou o Domador de Bestas, dizendo que tinham vindo para capturá-lo, mas o Domador de Bestas sacou sua faca, determinado a matar todos. Quando ele atacou Rain, Rain bloqueou sua faca e deu um soco profundo em seu estômago, tirando o ar de seus pulmões. No entanto, o Domador de Bestas imediatamente lançou um feitiço, convocando um enorme monstro de classe B, que veio voando para dentro da caverna. Ele chamou o monstro de Barrimus, dizendo que o encontrou quando ainda era jovem e o domesticou para fazer o que ele mandasse. Quando ele ordenou a Barrimus que destruísse todos, o monstro imediatamente voou em direção à equipe, com Rain desviando por pouco enquanto ele socava o chão e fazia a caverna começar a desmoronar. Barrimus tentou atacar Rain novamente, mas ele desviou no último segundo. Após desviar de outro ataque do monstro, uma pedra atingiu o ombro de Rain, fazendo-o perder a força. Sob o comando do Domador de Bestas, Barrimus tentou esmagar Rain no chão, mas Kannabi o puxou a tempo. Ela disse a ele que todos tinham sido resgatados da caverna e que ela tinha voltado para lutar contra o monstro. No entanto, Rain disse a ela para capturar o Domador de Bestas em vez disso. Mas, ao dizer suas últimas palavras, o Domador de Bestas disse que ia matar os dois para proteger seus segredos. Naquele momento, Barrimus voou em direção a Rain e Kannabi, socando forte no chão, mas eles pularam para longe a tempo. No entanto, continuou atacando Rain, mas ele continuou desviando dos golpes. Quando Rain lançou uma bola de fogo, percebeu que o ataque não causou dano, mas enquanto estavam distraídos, Kannabi capturou o Domador de Bestas. À medida que ele aumentava o poder de seu feitiço, o monstro se tornava mais poderoso e começou a atacar Rain sem parar. No entanto, Rain decidiu testar toda a sua habilidade. Assim, quando o monstro investiu contra ele mais uma vez, ele lançou um novo feitiço sobre ele e começou a controlá-lo, chocando o Domador de Feras. Quando o Domador de Feras tentou controlar o monstro novamente, o círculo mágico em sua mão desapareceu. De repente, o monstro avançou em direção ao seu antigo mestre, querendo esmagar seus ossos até virarem pó. Mas Rain lançou uma grande chama no monstro, pulverizando-o naquele instante. Ele disse ao Domador de Feras que o monstro não merecia lugar no mundo deles, já que nunca poderia ser completamente domado. Depois de voltar à loja de armas, Rain explicou ao dono da loja que os ladrões começaram a roubar seus cristais porque ele parou de vender boas espadas para eles, pois consideravam isso uma forma de se vingar dele. Ao perceber sua terrível decisão de vender boas espadas para muito poucas pessoas, o dono da loja finalmente decidiu fazer boas espadas para todos comprarem. Ele se perguntou que tipo de arma Rain gostaria que ele fizesse. Então Rain disse que queria uma adaga e uma manopla. Alguns dias depois, Runa e Sora decidiram perguntar a Rain se ele adquiriu novas habilidades desde a ligação mágica deles, mas ele disse que não desenvolveu nenhuma nova habilidade. Quando começaram a se sentir tristes, ele disse que estava feliz em vê-las em sua cama todas as noites e queria que ficassem com ele para sempre. Sora perguntou por que ele se importava com elas como se fosse seu marido, então ele contou a ela sobre seu passado. Quando ele se juntou ao grupo do herói, estava constantemente com medo, então se escondia toda vez que lutavam contra monstros. No entanto, quando começou a ter um pouco de coragem, decidiram expulsá-lo, o que o deixou muito solitário e determinado a nunca deixar seus amigos sentirem o mesmo. Enquanto caminhavam para almoçar, encontraram um jovem pervertido arrogante, Edgar, o filho do senhor, que exigiu saber os nomes de Runa e Sora, dizendo que iria levá-las para casa e se tornar seu novo mestre. Depois que Runa pediu para ele deixá-las em paz, Edgar estalou os dedos, ordenando que seus cavaleiros as cercassem. No entanto, Rain os derrubou com um único soco. Percebendo que estava perdendo, Edgar ordenou que seus cavaleiros mantivessem as pessoas cativas, ameaçando matá-las todas. Sora se ofereceu para salvar as pessoas com sua magia, mas Rain tinha medo de que elas fugissem ao descobrir que ela era uma fada. Então ele decidiu tentar uma nova magia, e começou a invocar chamas de sigilos mágicos, lançando-as nos cavaleiros restantes e queimando-os. Esta era uma nova habilidade que ele recebeu ao se conectar com as fadas. E ele estava apenas descobrindo-a. Ele empurrou uma espada na cara de Edgar, pedindo-lhes para ir embora, então Edgar começou a fugir. E com a paz finalmente restaurada, as pessoas começaram a agradecê-lo, chamando-o de herói. Mais tarde naquele dia, Rain contou às garotas que Edgar era conhecido por ser um pervertido estúpido, que capturava meninas e as forçava a ir para sua cama. Quando Tanya perguntou por que ele não tinha sido preso, Rain disse a ela que ele era filho do Senhor e os cavaleiros trabalhavam todos para ele. Então Tanya decidiu destruir o castelo do Senhor e libertar todas as meninas que tinham sido capturadas. Mas Rain disse que eles não podiam atacar a casa de um senhor. Ele desejava salvar as pessoas, mas tinha medo de arriscar a segurança de Sora e Runa. Depois que Kannabi e Tanya descobriram que ele estava preocupado com elas, disseram-lhe para parar de agir como um covarde e enfrentar seus medos pelo menos uma vez. No dia seguinte, Rain e Kannabi visitaram o Guilda dos Aventureiros, pedindo que Edgar fosse preso por tentar matar pessoas inocentes. Mas ao proferir essas palavras, um grupo de cavaleiros apareceu atrás deles, dizendo que Edgar era o maior santo do mundo e nunca poderia ser preso. Quando Rain e Kannabi começaram a descer a rua, encontraram uma jovem, Stella, que era a vice-capitã do exército. Depois de se apresentar, ela lhes disse que precisava de ajuda para prender Edgar.
Com todos os outros cavaleiros da cidade corruptos, era seu dever destruí-los todos e restaurar a paz na cidade. No entanto, Rain começou a se perguntar se Stella estava tentando atraí-los para uma armadilha, mas Kannabi disse-lhe que a intenção dela era ajudar seu povo. Então Rain começou a pensar em um plano para derrotar os cavaleiros corruptos. Com o passar dos dias, eles criaram um grande plano e eventualmente atraíram alguns cavaleiros corruptos para um armazém abandonado. Depois que os cavaleiros entraram, flechas voaram, aniquilando-os no local. O capitão gritou para os cavaleiros restantes escaparem, mas a porta foi imediatamente selada por Sora e Runa do lado de fora do armazém. Mais flechas continuaram voando, eventualmente matando os cavaleiros restantes. Quando Stella perguntou como Rain encontrou a manopla para disparar as flechas, ele disse que foi um presente do dono da loja de armas. Enquanto ele lançava uma flecha final em direção ao capitão dos cavaleiros, esperando aniquilá-lo naquele momento, o capitão cortou a flecha com sua espada e bloqueou o ataque. O capitão exigiu saber onde estava, então Rain e Stella se revelaram para ele. Stella desafiou o capitão para uma luta e pulou no chão à sua frente. Ela disse para ele implorar por seu perdão, mas ele avançou em sua direção, brandindo a espada com ataques contínuos, mas ela bloqueou tudo. Quando a espada do capitão voou pelo ar, ele aproveitou sua distração e a acertou com um poderoso soco no rosto, jogando-a ao chão e chamando-a de garota estúpida e ingênua. Eles correram um contra o outro, e ela o matou com um único golpe de sua espada, deixando-o cair no chão ferido. Dentro do castelo do senhor, Arius apareceu na janela de Edgar, dando-lhe um anel misterioso para matar Rain. Naquela mesma noite, Stella, Kannabi, Tanya e alguns outros cavaleiros chegaram ao castelo, exigindo prender Edgar. No entanto, os cavaleiros que guardavam os portões não os deixaram entrar, e imediatamente chamaram mais 100 cavaleiros para cercá-los. Após uma breve batalha, os portões do castelo foram abertos e Kannabi e Tanya entraram. Ao mesmo tempo, Rain e as fadas entraram em uma sala no castelo, tendo se infiltrado sem serem notados. Runa lançou um feitiço de busca, esperando descobrir o paradeiro das meninas capturadas, e logo lhes disse que havia uma espécie poderosa sendo mantida em uma cela separada abaixo. Então Rain disse a ela e Sora para encontrarem as meninas restantes enquanto ele resgatava a garota escrava poderosa. Depois de chegar a outra sala, Rain encontrou uma pequena menina raposa de 3 caudas trancada na cela. Ela era outra espécie suprema, uma semideusa de poderes mágicos. Com um único soco, Rain quebrou a fechadura da cela e curou a menina de seus ferimentos, dizendo a ela que estava ali para resgatá-la, e se apresentou. Ela se apresentou como Nina, e imediatamente correu para os braços dele com alívio. Ela foi tirada de sua casa há vários meses por Edgar, depois que ele ameaçou matar sua família, e colocou um colar poderoso em seu pescoço para impedi-la de usar seus poderes para escapar. Rain decidiu quebrar o colar usando um feitiço, mas o feitiço explodiu em suas mãos, fazendo-o gritar de choque. No entanto, ele conseguiu canalizar seus poderes mágicos internos de Kannabi, Tanya e das fadas. Com um novo feitiço, ele finalmente derrotou o colar maligno e libertou Nina. Enquanto ele caía de exaustão, ela o segurou e, com lágrimas nos olhos, prometeu ficar ao lado dele para sempre. Ao mesmo tempo, Kannabi e Tanya continuavam destruindo os cavaleiros do castelo lá fora. Quando o líder dos cavaleiros decidiu usar as garotas sequestradas como reféns, uma chuva de fogo de repente veio voando pelo ar e queimando-os naquele instante. Sora e Runa apareceram atrás de Kannabi e Tanya, tendo lançado as chamas, e disseram que todas as garotas sequestradas tinham sido libertadas. Dentro do castelo, enquanto Rain estava saindo apressadamente, ele de repente encontrou as garotas. Enquanto olhavam para Nina, Rain decidiu apresentá-las umas às outras, mas as garotas começaram a provocá-lo, dizendo que ele queria se casar com o maior número de espécies supremas que pudesse encontrar. Stella disse a Rain que eles precisavam encontrar Edgar antes que ele fugisse da cidade, mas assim que ela disse suas últimas palavras, o pai de Edgar esbarrou neles carregando um baú cheio de ouro. Quando ele disse que não ia se render a eles, Rain lançou uma corda em sua direção, amarrando-o e puxou-o escada abaixo. Edgar de repente saiu apressado, dizendo que ia matar Rain. Quando apontou seu anel para Rain, uma fumaça misteriosa saiu dele, transformando-se no maldito ceifador. Antes que Rain pudesse desviar do ataque, o ceifador cravou sua foice no coração de Rain, mas ele não foi ferido por isso. Enquanto as garotas se perguntavam o que diabos acabou de acontecer, Runa decidiu lançar um feitiço sombrio em Rain, mas ele saiu ileso. Então ela disse a Rain que ele recebeu outra habilidade única de sua ligação mágica que lhe dava proteção contra feitiços malignos. Edgar ficou confuso ao ver Rain vivo e começou a planejar outro esquema. No entanto, a fumaça misteriosa saiu novamente de seu anel e começou a devorá-lo. Rain decidiu salvá-lo e imediatamente lançou uma bola gigante de chamas na fumaça, fazendo o castelo explodir. No entanto, a fumaça começou a soltar um pó estranho e um grande demônio rasgou seu caminho para fora da fumaça espessa, agradecendo a Rain por libertá-lo de sua prisão. Ele disse que destruiu a aldeia de Rain todos aqueles anos atrás e voltou para destruir o mundo inteiro, então imediatamente voou para destruir a cidade.
Desesperado para salvar as pessoas, Ren chegou à cidade com Kanabie, Tanya, Sora e Runa. Depois que Ren disse ao demônio que veio para matá-lo, Kanabie rapidamente o atacou e voou contra uma parede para socá-lo por trás. Então Tanya o empurrou com sua cauda, permitindo que Ren o amarrasse com uma corda. No entanto, o demônio quebrou facilmente a corda, ileso pelos ataques deles. Sora e Runa imediatamente lançaram seu próprio ataque ao invocarem círculos mágicos acima do demônio, atingindo-o com uma luz poderosa. Enquanto a equipe esperava para ver se o Rei Demônio estava morto, ele saiu casualmente da destruição. Com a intenção de distraí-los, o demônio invocou monstros debaixo da terra, ordenando que atacassem a equipe. No entanto, a equipe os destruiu todos em um instante, esperando continuar seus ataques contra ele. Enquanto comemoravam sua pequena vitória, o demônio convocou mais monstros do chão, ordenando que atacassem a equipe novamente. Kanabie começou a correr em direção aos monstros, determinada a derrotá-los como as feras anteriores, mas de repente, o demônio a atingiu com uma poderosa explosão, jogando-a no chão. Tanya lançou uma grande chama no demônio, mas ele lançou outra explosão, dominando-a e fazendo-a gritar de dor. Depois que Ren curou Kanabie, ele correu para ajudar Tanya, mas ela imediatamente se levantou do chão, dizendo que não estava ferida. O demônio lançou uma grande explosão no céu que caiu sobre a cidade e começou a incendiar as casas. Mas Ren estava determinado a derrotá-lo, e rapidamente lançou um monte de chamas contra ele. No entanto, nenhuma delas feriu o demônio. Então Runa e Sora de repente lançaram uma flecha de luz do céu, apunhalando o demônio no local. Ren decidiu aproveitar o ataque, então começou a lançar um feitiço temporário em Kanabie e Tanya, dando-lhes habilidades sobre-humanas. Eles voaram em direção ao demônio, golpeando-o com socos contínuos. Enquanto Runa e Sora invocavam uma poderosa luz para lançar o demônio ao céu, Kanabie o atacou com um soco poderoso, fazendo-o cair no chão. No entanto, o demônio permaneceu de pé, dizendo que estava impressionado com os ataques deles. Ao estalar os dedos, milhares de monstros dragões apareceram diante de seus olhos e o demônio começou a voar em direção ao céu, pronto para destruir toda a cidade com outra explosão devastadora. A equipe percebeu que a explosão seria muito poderosa, então Tanya tentou lançar outra chama no demônio, mas mal o alcançou. Enquanto Ren se perguntava como eles destruiriam os monstros e resgatariam as pessoas da cidade, Sora e Runa disseram a ele que iriam teleportar todos para fora da cidade. Enquanto Kanabie e Tanya continuavam destruindo os monstros, mais monstros continuavam atacando-os. No entanto, vários aventureiros decidiram se juntar à batalha e começaram a matar os monstros, permitindo que Ren, Kanabie e Tanya corressem em direção ao demônio. Ren tentou disparar uma flecha em direção a ele, mas descobriu que o demônio estava cercado por muitos monstros. Enquanto pensavam em uma maneira de teleportá-lo para mais perto, Nina de repente correu em direção a Ren, dizendo que queria ajudá-lo a lutar contra o demônio. Como Nina tinha a habilidade de criar teletransporte imediato, Ren achou que ela seria muito útil e começou a correr com ela. O demônio decidiu atacar Ren com uma poderosa explosão, mas Ren lançou uma corda para um telhado e pulou nela, continuando sua corrida e desviando por pouco dos outros ataques do demônio. O demônio lançou uma poderosa explosão em direção a Ren, tentando destruí-lo naquele momento, mas Nina os teleportou para mais perto do demônio, permitindo que Ren lançasse um feitiço temporário em si mesmo e aumentasse suas habilidades físicas. Ele imediatamente voou em direção ao demônio e começou a lançar um feitiço poderoso que o prendeu com anéis mágicos. De repente, uma estranha energia escura começou a consumir Ren, fazendo-o gritar de dor. No entanto, a voz de todos os seus companheiros surgiu em sua mente e ele começou a dominar lentamente a energia sombria, forçando todos os demônios a começarem a obedecê-lo. Chocado com esse desfecho, o demônio se perguntou como Ren conseguia controlar seus próprios monstros. Então Ren disse a ele que era o domador de feras mais poderoso do mundo e levantou a mão para o céu para controlar o resto dos demônios. De repente, o demônio quebrou os anéis mágicos, correndo em direção a Ren para acabar com ele. Mas Ren ordenou que os monstros o atacassem. Enquanto devoravam o demônio, explodiram em um poderoso raio de luz. Com apenas um pedaço do demônio restante, ele perguntou quem era Ren enquanto desaparecia, mas Ren disse que não iria revelar seu nome. Tendo se esgotado, Nina perdeu seu poder e começou a cair no chão com Ren. Mas Tanya conseguiu pegá-los no ar, salvando os dois. Vários dias depois, Ren decidiu adicionar mais uma esposa ao grupo, então ele cortou o dedo e derramou uma gota de seu sangue na mão. Depois que um pequeno círculo mágico apareceu em sua mão, ele começou outro feitiço para seu quarto casamento. Assim que Nina disse seu nome, o círculo mágico em sua mão voou para a mão dela em outro casamento mágico. No dia seguinte, Ren encontrou Stella na guilda dos aventureiros, então ela disse que tinha vindo solicitar a ajuda de alguns aventureiros para ajudar a patrulhar a cidade. Ela agradeceu a ele por salvar a cidade e disse que ele era o melhor marido para todas as suas esposas. Alguns minutos depois, Natalie disse a Ren que ele foi promovido a aventureiro de Rank C.
Rain achou que era um erro, já que ele deveria estar passando para o Rank D. Mas Natalie disse a ele que ele recebeu 2 promoções. Depois de ver Nina, Rain decidiu apresentá-las uma à outra, chamando Nina de sua esposa mais nova, e disse que seu quarto não era mais grande o suficiente para todos, então ele queria outro quarto para si mesmo. No entanto, Natalie sugeriu que comprassem uma casa própria onde pudessem viver como uma grande família feliz. Depois que as garotas disseram que queriam lutar por seu lugar na cozinha dele, Rain decidiu comprar uma casa. No mesmo dia, eles visitaram algumas casas horríveis, na esperança de encontrar a casa dos seus sonhos. Mas quando começaram a se perguntar se algum dia encontrariam um lugar que amassem, acabaram encontrando a casa perfeita. Tanya perguntou por que Natalie não lhes mostrou essa casa da primeira vez, então ela disse que estava sendo assombrada por fantasmas. Kannabi tinha medo de fantasmas e começou a tremer só de pensar em se mudar. Então Rain decidiu encontrar os fantasmas escondidos dentro da casa. Quando chegaram lá dentro, viram os móveis se movendo e ouviram uma voz dizendo para saírem imediatamente. Mas eles decidiram ficar e assistiram enquanto um fantasma saía do chão, transformando-se em uma bela garota. Sora e Runa decidiram lançar um feitiço de purificação no fantasma, mas ele simplesmente desapareceu e reapareceu no teto diante de seus olhos. Sora disse a eles que a garota não era uma criatura maligna, mas sim outro ser místico que estava se teleportando pela sala. Runa disse que ia destruir o fantasma com um feitiço único que destruiria a casa inteira junto com ele. Então a garota fantasma começou a gritar para que eles saíssem de sua casa. Depois de perceber que Kannabi era a única com medo de fantasmas, a garota fantasma a perseguiu até um canto da sala, dizendo para ela sair da casa imediatamente. Mas Kannabi percebeu que o fantasma não tinha poderes e a cortou pelo corpo com suas garras, perseguindo-a pela sala. A garota fantasma tentou desaparecer nas paredes, mas Sora e Runa a impediram com seus feitiços. Enquanto Rain tentava pedir para ela se tornar sua sexta maldita esposa, a garota fantasma de repente voou em sua direção tentando possuí-lo, mas ele a parou no ar com sua habilidade única. Depois de descobrir que ela era um espírito fantasma, Rain tentou conquistá-la com suas cantadas suaves de Redditor, então ela aceitou desenvolver a trama com ele. A garota fantasma se apresentou como Tina e disse a eles que reencarnou nesta casa após morrer nas mãos de um chefe psicótico. Com Rain esperando adicionar mais esposas, ele pediu para ela se casar com ele para sempre. Mas ela pensou que ele estava apenas interessado em desenvolver a trama com ela. Então Tanya disse a ela que Rain era o melhor marido do mundo, fazendo com que ela finalmente aceitasse se tornar a esposa número 6. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Rain percebeu que era muito sortudo por ter tantas esposas ao seu redor, e desejou poder continuar vivendo assim para sempre. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!